Boa noite, pessoal. A partir de agora eu estou gravando, tá? Gravando aqui o encontro de hoje, o Português Instrumental, dia 8 de setembro de 2021. Não sei que número de encontro é esse, acho que é o quinto, talvez. Tenho colocado lá montei acabei que eu tinha uma conta de um canal há muitos anos no YouTube, subutilizado, e estou utilizando lá para poder disponibilizar esses vídeos para vocês por lá. Então assistam, se inscreva no canal, compartilhe. Mentira, nada disso. Só vai lá e assiste que já está de bom tamanho. Então, o prazo da D1 não é dia 12 do 9, não tenho certeza. Preciso olhar aqui. Deixa eu olhar aqui se temos uma outra data. Cadê a edição à distância? Dia 12 às 11 horas. Pelo menos eu estava no último cronograma. Deixa eu olhar aqui. Dia 12 do 9 às 11 horas da manhã, tá? Então, Luísa, se você quiser me enviar para que eu possa dar aquela última olhada, faça isso. Tá bom, eu mando sim, só para você dar uma última olhada. Embora que eu já postei, então agora não tem já problema, era. você pode reenviar, você pode substituir o envio, não tem problema. Ah, sim, enquanto não termina o prazo, né? É verdade, tem razão. Você pode, dentro do prazo você pode fazer isso. Eu estava falando sobre a questão do primeiro envio que a Luísa tinha feito. A D estava muito boa, a parte redacional muito bem escrita, e com a questão do não atendimento ao tema, a gente teria um caso, como já aconteceu em muitos vestibulares que eu já corrigi, de você ter um texto muito bom, mas que não atende o tema. É nota baixíssima, né? Você teria, e dependendo da situação, no caso do vestibular, é caso de 0. Você tem um texto muito bom, perfeito em termos de estrutura, em termos de gramática, né? De redação. Eu disponibilizei o quê? O senhor se disponibilizou para dar uma verificada dos nossos artigos? Sim, me disponibilizei para dar uma olhada no material de vocês antes do envio definitivo, fazendo pequenas observações, tá? A parte de linguagem, de correção eu não farei, óbvio, por motivos óbvios, mas eu posso dar aquele toque do tipo, tem certeza que você está falando isso? Isso não está me fazendo muito sentido. E aí a gente devolve, tá? Mas isso tem que ser assim, num prazo recorde, porque o envio é sábado, às 11 da manhã. Então, a gente só teria hoje, como todo professor, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, eu estou lá no grupo de vocês me chamam no privado, coloco o nome direitinho, dizendo, professor, eu sou a fulana, ou sou o fulano, e encaminha. Senão eu fico assim, quem é? De onde é? Né? E aí a gente perde tempo. Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Ainda temos algum tempo até vocês chegarem até o envio definitivo da AD, que será no próximo sábado. Eu queria que vocês tentassem falar aqui para mim o que vocês estão considerando que são argumentos plausíveis para essa AD. Imagino que vocês tenham estudado a aula 11, que é a aula principal desse trabalho, que é a parte de argumentação. Como é que vocês estão vendo? Vamos fazer hoje um encontro de maneira mais pragmática, tá? Tentar de forma prática aqui. Queria que vocês tentassem apresentar elementos ou argumentos que defendam o seu ponto de vista para a gente discutir e desequilibrar você, e para você se reequilibrar e repensar e ver se esse argumento está plausível, né? Tá coerente, é isso aí. Tá bom? Então, queria ouvir de vocês aí, mesmo que você ainda não tenha feito, porque eu ainda não fiz a AD, mas ela tem um tema, então você deve conhecer o tema da AD
e a gente discute isso. Vamos lá? Palavra aí, com vocês, quem fala primeiro? Pode ser eu, professor? Com toda certeza. O que eu li e entendi, né, que o que eu defendo é que, sim, que seja apresentado, sim, o comprovante de vacina em qualquer estabelecimento no Rio de Janeiro. Porque eu acho que se isso já tivesse sido feito, já estaríamos todos aí fora, andando para lá e para cá, passeando, se tivesse sido feito isso no início. O que eu acho certo, concordei muito, eu já mandei a minha, e eu concordei muito com essa possibilidade de ser feito isso aqui no Rio de Janeiro, pelo prefeito Eduardo Paes. Então, às vezes, isso já até ocasionou até briga e discussão, né, assim, com os amigos, porque discordam, acham que não. Mas acredito eu que se isso tivesse sido feito já de início, tanto aqui no Rio de Janeiro como para entrar aqui no país, como teve aquela confusão lá no jogo da Argentina com o Brasil, que acho que eles estavam pensando que era bagunça, às vezes sim, mas não é tão bagunçado assim como eles estavam pensando. E lá fora também é um país que você entra, se você não estiver vacinado, você volta. Ou você tem que fazer uma quarentena. E aqui também, eu sou plenamente a favor desse comprovante. Inclusive, eu já até coloquei no meu celular, no meu aplicativo, o Conect SUS. E eu tenho lá, anotado, as 2 vacinas que eu tomei, as 2, a primeira dose e a segunda dose. Então tá, falei a beça, obrigada. Georgia, eu quero fazer uma observação na sua fala. Ela está basicamente opinativa. Basicamente o que, professor? Opinativa, você está trazendo a sua opinião, tão somente. Mas eu preciso que você me traga a defesa dessa opinião. Por que você acha isso? Você disse, se a gente já tivesse apresentado, já teríamos saído dessa há muito tempo. Com base em que você está apresentando essa informação? Que dados você traz? É aí que entra o jogo da argumentação, porque ela tem que estar baseada em elementos que deem sustentação. Senão vira apenas aquele fla-flu. Senão vira opinião de um contra opinião de outro. Entendeu? O que a gente tem hoje na polarização política são pessoas tentando trazer argumentos de todos os lados. Qual é a diferença entre os argumentos? É que uns são frágeis e outros são contundentes. Então a gente precisa trazer argumentos que sejam contundentes. Ok? Então tenta repensar no que você disse aí agora, se você puder refazer, tentando inserir um elemento que ajude você a argumentar, a defender melhor o seu ponto de vista. Que elemento seria o aumento da variante? Eu pensei nisso, apesar de não ter colocado. Não utilizei isso. O aumento da variante. O aumento da variante precisa estar baseado num fato, baseado num dado. Ele é um fato, precisa estar baseado num dado. Então vamos lá. De acordo com a última pesquisa publicada no lugar tal, no jornal tal, no site tal, na revista tal, o aumento de casos da variante Delta passou de X para X mais 1. Então é assim que a gente vai trazer, porque dentro da sua proposta de conversa, se a gente estiver num lugar descontraído, como se a gente estivesse aqui, conversando aqui na minha casa, um bate-papo descontraído, a gente ia tocar o barco. Como a gente está falando de texto, e é um texto argumentativo, opinativo, que poderia ter sido publicado num jornal, você imagina a enxurrada de textos que entrariam contra o seu, né? Então, por esse simples fato, a gente precisa se salvaguardar, ou seja, criar elementos que minimizem essas possibilidades de contrapartida, claro que elas vão existir, precisam existir, mas que nos derrubem ou que derrubem nossos argumentos de maneira muito fácil, entendeu? A gente precisa trazer argumentos mais contundentes, então repensa aí. Entendi sim, professor. Professor, uma sugestão, não sei se a Georgia chegou a ver, no material que foi disponibilizado na plataforma da Relativa AD1, tem um texto, um anexo,
O título dele é Ir ao Bar Sem Vacina Equivale a Dirigir Bêbado. Eu achei ele bem legal, ele foi publicado na Folha de São Paulo e ele guarda o padrão aí que normalmente está recomendado no texto, né? Como a gente deve apresentar, né, o documento, né, o assunto em si, né? E tem alguns argumentos interessantes que foram colocados nesse texto que tem a ver com o que a gente está, o tema, né, da ADU. Eu não sei se a Jorge chegou a ler esse texto. Eu li sim. Eu li e não quis botar muito baseado em cima daquela informação para não ter o tal do... Não, é verdade. É mais a questão do formato, né? Plágio, né? Plágio. Que é exigido. Nesse caso não seria plágio. Nesse caso não seria plágio. Você pode referenciar o texto tranquilamente. O texto foi colocado ali exatamente para ajudar vocês nessa proposta, né? Você pode se servir dele e você poderia, a partir dele, fazer outras buscas. Então, você se serviu dele, você se utilizou dele, vai fazer a devida referência, conforme o texto publicado no lugar tal, fulano de tal, coloca o nome do texto, você traz os dados, traz os elementos que vão ajudar na tua argumentação, mas você também poderia se servir de outros textos que fossem na mesma linha daquilo que você pensa. Então, de novo, por que é que nós utilizamos textos que são citados? Fazemos citações de texto, tanto citação direta como citação indireta. Nós utilizamos textos e os referenciamos para dizer: existem outras pessoas que nos dão sustentação para pensarmos isso que estamos pensando agora. Elas comungam do mesmo ponto de vista que nós, ou ainda comungam de um ponto de vista que abre precedentes para que eu pense desta forma. É para isso que serve o texto que a gente usa como referência. Não é para deixar o nosso artigo mais bonito, mais chique, em termos de prestígio acadêmico e intelectual. Não é isso. Não é essa a função pragmática dele. A função pragmática dele é de dizer: existem outras pessoas que pensam tal como eu estou pensando agora, ou me dão margem para pensar nisso. Ok? Eu estou tentando carregar a minha aqui, tá difícil. Meu computador tá lento hoje. Tem problema. Só um pouquinho, tá, Mário? Só um pouquinho. Estou aguardando aqui. Enquanto isso, Aline e Larissa podem dar Poderia falar, professor? Então, eu não me aprofundei muito no capítulo, mas eu estava lendo bastante sobre a AD aqui, o anexo, né? E eu me deparei com um dilema comigo mesmo, porque essa questão dessa cobrança, eu acho viável, mas muito impraticável ao mesmo tempo, porque devido ao histórico que a gente trouxe até aqui, de pessoas que se negam a usar máscara, álcool em gel, ou então praticam pela metade. Por exemplo, o estabelecimento cobra o uso de máscara, de álcool, a pessoa entra no estabelecimento com máscara, chega lá dentro e tira. Então, assim, devido a esse histórico de desrespeito que a gente vê até aqui, até a agressão que a gente vê muito em repórter, essas coisas, eu acho viável ser feita essa cobrança, mas eu acho que vai demandar de algo que chegar lá na frente vai acabar sendo que nem a cobrança da máscara hoje em dia. As pessoas cobram, mas você quer entrar sem? Então entra do jeito que você quiser. E acontece também o outro fator da cobrança, porque se você precisa do cartão, você precisa ter tomado a vacina. Eu estou com as minhas 2 doses tomadas, mas existem pessoas que infelizmente não querem tomar, seja por qual seja o motivo, e aí, devido a isso, elas podem ser embarreiradas, por exemplo, de entrar em algum estabelecimento. Então, eu estou até o momento em conflito comigo mesmo de qual linha seguir. Tá, legal. Você tem 2 pontos de vista que você precisa reunir aí informações para ver qual que você vai defender. Agora a gente pode abrir um franco debate aqui para ajudar você, de repente,
Pegar uma linha, né? Para agir, para se inspirar, melhor dizendo, né? E talvez ver um ponto de vista que seja bem interessante. Como você disse, existem pessoas que ainda não tomaram, né, nenhuma das 2 doses, mesmo já tendo idade para Exatamente. isso. Por isso que quando eu penso mais em. Embora eu acho que, é que nem eu falei, eu acho muito viável, eu acho que é uma medida bem legal. Qualquer medida sendo adotada para a gente evitar a propagação desse vírus, para mim é muito válida. Só que devido a esse histórico, que nem eu falei, devido a esse histórico e devido a essas pessoas que, sejam qual forem os argumentos dela, não tomam, eu acho que aí a gente começa mais um conflito. Então eu estava caindo mais para o lado da defesa da não cobrança desse comprovante, né, da vacinação. Só que aí eu tô com medo de acabar ficando dúbia na minha palavra aí na hora dos argumentos. Eu não sei onde foi que eu li, em algum lugar, tô tentando até encontrar essa informação, mas uma vez eu vi um imunologista falando, e foi antes dessa questão de vacina, mas foi na época da H1N1, lá atrás também, né? E depois logo veio essa questão do Covid também, e essa discussão voltou, que é o seguinte: a vacina, foi quando houve aquele surto de sarampo. A gente tinha erradicado o sarampo e houve um surto em 2019. 2018 para 2019, um novo surto de sarampo e um monte de criança morrendo de sarampo, gente. Que vergonha, né? Sim. E a gente tinha, né, feito isso. E aí veio a fala que era o seguinte: a vacina não é sobre mim, né? Não é sobre mim nem sobre você. Mas a vacina, na verdade, é um pacto social, né? Nós o fazemos, nós nos vacinamos porque é um acordo coletivo. Boa noite, Andréia. É um acordo coletivo, é um acordo em que todos estão tentando proteger todos ao mesmo tempo. Não estou somente protegendo a mim. Então, acho que essa é uma linha que pode ser interessante, você começar a pensar. Por mais que as pessoas tenham a tomada de decisão de falar, eu não vou tomar vacina, porque a gente sabe de muita gente, se você conversar com pessoas mais idosas, por exemplo, eu tenho um caso aqui, acho que, se eu não me engano, a minha esposa estava contando que alguém na família, não sei se é a família dela, ou a família de alguém que ela conhece, um monte de filho e não vacinou ninguém. Sim, isso era muito bastante casos. Não vacinavam contra pólio, não vacinavam contra sarampo, né? Acreditavam, essa teoria da conspiração comunista não surgiu ontem, né? Com certeza. Desde que a gente está aí, né? E a gente sabe que existem essas teorias para lá e para cá. Você imagina o que não passou Oswaldo Cruz, né? Com certeza. O dobrado que ele passou. Então, acho que a gente tem que fazer uma remissão histórica. Talvez, Larissa, o grande ponto da tua dúvida seja no contexto histórico, você fazer essa arqueologia, né? Essa remissão histórica, tentando entender o que aconteceu nesse processo, alinhando aos padrões humanistas da coisa. Ou seja, eu não estou me vacinando só para mim, mas é porque eu posso ser um vetor que não tenho sintomas de quaisquer doenças. Não estou falando de Covid só. A Covid é o que estamos vivendo agora, né? Mas entre outras doenças, como o pólio, como o sarampo, como todas as outras doenças que a gente, quando é criança, precisa tomar, tem lá o nosso a carteirinha de vacinação, não é à toa, né? Que a gente tem isso daí. Então, isso daí, falei agora igualzinho aquele bicho. Não é porque temos, né? Não é à toa. Então, acho que você pode fazer essa remissão aí, essa análise pode ser um caminho para te ajudar. Eu sugeriria que você desse uma lida um pouquinho nessa questão histórica sobre vacinas, e depois você tentasse traçar um paralelo com a nossa realidade, da pandemia hoje. Tá bom. Obrigada, hein, professor? Mário? Oi, Renata. Eu aqui consegui abrir a minha redação e
Eu sou meio doida assim com os meus textos. Eu queria compartilhar com você mais ou menos o que eu pensei. Eu faço uma coisa assim muito. Os meus textos eles são muito. Não são muito preto no branco, são muito. Viajam muito na maionese. Aí, eu coloquei que sobre a égide do direito de liberdade individual, setores da sociedade, paradoxalmente, optaram pelo aprisionamento voluntário da convicção. Tudo é preto ou branco, nenhum tom de cinza, azul, rosa ou verde. Argumentos sequer são ouvidos. Pensar para além não é uma possibilidade. Assim, quando o óbvio desbota, até o mais importante que é a vida perde seu valor. E com a vacina não é diferente. Alheios que vacinar-se não é um ato individual, mas coletivo. Cidadãos de bem desprezam o perigo da Covid-19 para si próprios e para os outros. E conclui que expor terceiros ao vírus é um direito inalienável, sem se importar com os danos sociais. É meio doido, mas é mais ou menos isso que eu penso. Não é meio doido. Você está trazendo a sua construção introdutória, tá clara. Eu entendi qual é o seu ponto de vista. Agora, o que a gente precisa fazer para somar isso aí? Como é que você defende que tudo isso que você está falando está relacionado a fatos que estão acontecendo, não somente pelo desejo do senso comum. Isso está posto, todo mundo está vendo. Eu não posso dizer isso, entendeu? A gente tem que ter elementos. Então, agora você vai trazer mais alguns elementos que comprovem isso. Ou que pelo menos façam, já que você não quer comprovar esse segundo dia as pessoas não podem se vacinar, a gente pode trazer, por exemplo, os dados do quanto a vacinação tem garantido uma saúde social. Entendeu? Como que? Eu disse assim, se você, quais são os elementos que você vai trazer agora para garantir a sua argumentação mais efetiva? Você trouxe dados científicos, eu posso colocar? Você pode trazer dados científicos, você pode trazer dados bibliográficos, desde que eles estejam alinhados a uma perspectiva factual. Tá? Uhum. Beleza. Eles são fatos, né? E são fatos que são irrefutáveis. São dados irrefutáveis, porque existem diversos tipos de dados. Eu posso interpretar o dado do jeito que eu quiser. Agora, tem que ter consciência de que a interpretação do meu dado ela pode ser refutada por alguém que vai rever aquele dado e falar: você interpretou completamente avesso, não tem nada a ver isso. Não tem uma forma de ler um dado. A leitura errada de um dado também me traz prejuízos na minha argumentação. Então, eu tenho que trazer informações que sejam possíveis, uma interpretação dos dados que seja mais próxima daquilo que a realidade está me apresentando, uma realidade que seja objetiva, não uma realidade subjetiva. Aí é importante a gente falar das marcas de subjetividade, né? Eu só pedir para você. O áudio está ruim, professor. Eu deixei você mutado um pouquinho, porque eu deixei você mutado um pouquinho, porque tá vazando o seu áudio aí. Qualquer coisa você me levanta a mão e aí você fala, tá bom? Você tá mutada. Então, o que eu estou pensando, Renata, a gente tem uma centena de possibilidades de apresentar dados, de apresentar referências. O simples fato de colocar um dado num determinado texto não garante a esse texto legitimidade acadêmica. É um dado. Quem vai ler vai ter o poder da leitura e da interpretação.
Por isso que eu fiz interpretação, entre aspas, por aquilo que a gente já conversou. Né? Segundo a teoria da recepção, de acordo com o Iser, o que a gente fala, o que a gente escreve não pertence mais a gente, mas sim a quem vai ler, a quem vai ouvir. Então são as leituras possíveis. A interpretar é quase impossível porque demanda que você conheça o que se passava na cabeça do autor no momento em que ele escreveu aquela ideia. Então a gente tem um sem número de possibilidades, mas a gente tem que ter o quanto mais for possível a gente ser afirmativo, assertivo na nossa proposição, de trazer uma ideia mais objetiva em relação à nossa realidade, né? Realidade objetiva, que é comum a todos, que todos conseguem identificar, todos conseguem ver, parte-se do senso comum, e ela é diferente da realidade subjetiva, que é aquela que está vinculada à minha percepção de mundo. Talvez a minha percepção de mundo seja diferente da sua, acredito que sim. E é isso que muita gente tem feito. Cada um está fazendo somente a sua interpretação de mundo para casos que demandam uma ação coletiva. Acho que essa tem sido aí a dualidade da coisa e a geração de conflitos. A polarização em algumas situações podem estar partindo simplesmente de algumas pessoas olharem simplesmente para as suas realidades, não contemplando a realidade objetiva. E essa realidade objetiva a gente faz uma grande média ponderada, porque nós temos diversas camadas sociais, diversas situações sociais, e que as pessoas precisam ser incluídas nessas situações. Tá? Então é disso que eu estou falando. O seu texto está interessante, a parte como você introduz a proposta está muito interessante, você está trazendo o seu recado, agora precisa trazer também elementos que garantam esses argumentos que você possa defendê-los. Como eu disse, se você não vai trazer argumentos que falam sobre as pessoas não quererem compactuar com a ação coletiva, porque realmente eles vão ser mais difíceis de você trazer dados ou textos que falem disso, né? Talvez seja mais interessante você trazer elementos que façam o ônus da prova, ou seja, você vai trazer elementos que garantem que a vacinação em massa tem um efeito mais garantido em termos de saúde coletiva do que o revés disso. Entendeu? Eu compliquei. Não, eu estou entendendo, mas aí eu posso pegar esse dado de jornal, assim, de site? Pode. Porque o que eu coloquei aqui, eu coloquei assim, abrindo parênteses, eu falei sobre a França, que quando a França ela começou a exigir esse passaporte, todo mundo foi atrás da vacina, né? Que que eles perceberam, né, que os irresponsáveis, né, os franceses irresponsáveis, perceberam que a quarentena provou que é insuportável ficar assim nos bares, no shopping, nas festas. Aí eles correram para se vacinar. Uma coisa que é um dado interessante, como você acabou de dizer, as pessoas correram para se vacinar. Isso é o fato. O que é o dado? O dado é como era antes. Eu tinha 40% de pessoas vacinadas. E depois que passou a ser exigido, passamos a ter 75%. Houve um crescimento de 35%. Entendeu? É isso que é dado. Então eu posso colocar esse dado francês aqui na... Você pode, eu só estou te dizendo como a gente interpreta os dados. Entendeu? Como a gente interpreta os dados e como a gente trabalha com eles na medida em que a gente quer apresentar as nossas ideias. Então, eu estou te mostrando que houve um crescimento. O ônus da situação, não, foi no caso, Larissa, do seguinte. Como eu disse para a Renata, trouxe informações dizendo que as pessoas não queriam se vacinar por N motivos. Então, eu falei, como é que ela vai provar isso? Isso vai ser mais difícil. Pegar artigos que falem sobre isso talvez seja muito mais difícil.
que ela faz? Inverte. Em vez de mostrar as pessoas que não querem se vacinar, mostra as consequências da vacinação. Esse que é o ônus, é a inversão da situação, entendeu? Eu tô muito assim presa nessa questão aqui. Eu botei assim: a exigência preconiza que as liberdades não são absolutas. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Eu estou colocando essa questão de que essa imunidade, a verdadeira imunidade de rebanho, né? Que quando 80% das pessoas estão vacinadas, é aí que o vírus para de circular. A imunidade de rebanho por contaminação. O conceito de imunidade de rebanho não é esse. O conceito de imunidade de rebanho é por contaminação. Ai, professor, esse país é tão louco que eu não sei nem mais o que eu estou falando. O conceito de imunidade de rebanho, porque é assim que eles fazem com o rebanho. Você imagina um rebanho de 5 mil cabeças de gado. Como é que eu faço? Como é que eu vacino 5 mil cabeças de gado? Algumas vão ter que se contaminar, vai vacinar algumas e outras vão se contaminar com o vírus. Os mais fortes vão sobreviver, vão se adaptar. É claro. Agora, lembra da vaca louca? Tiveram que vacinar lá na Rússia um monte de vaca. Um monte de boi. O gado estava sendo vacinado, porque senão ia morrer tudo. Todos. Então, assim, o que eu posso complementar aqui é dizer assim, que o número de vacinados na França subiu, depois o número de contaminados caiu. Como é que eu faço mais ou menos isso? Qual a sugestão que você me dá? Estou te dando uma sugestão para você. Você trouxe um ponto interessante. Quero usar como referência a França. França, país europeu, tarará, tarará. Berço do iluminismo, né, professor? Exato. Então, eu tenho a seguinte proposta. Quando a França adota o sistema de cobrança de verificação de vacinação, antes, você teria que fazer essa pesquisa, tá? Tem que ter essa pesquisa. Antes dessa cobrança, a população tinha feito uma adesão muito baixa ao processo de vacinação. Eu tinha lá, eu não sei o dado, estou chutando aqui, 30% da população estava interessada nessa vacinação. Aí depois da cobrança... Quando se passou a cobrar, que as pessoas começaram a ser privadas de ir nos lugares, que isso não é um direito de ir e vir. Estou entrando, é um estabelecimento privado. Eu falo, amigo, você só vai entrar aqui se você apresentar a sua carteirinha de imunização, né? Então, você não pode entrar. Aí vai falar, então eu preciso me vacinar. Se os ambientes públicos e privados, talvez, museus, por exemplo, começaram a cobrar isso, e as pessoas não tinham mais possibilidade de acessar esses espaços, veja, o direito de ir e vir delas não foi cassado, elas podiam continuar andando livremente. Elas vão andar para cima e para baixo, para onde elas quiserem. Elas só não vão entrar em alguns estabelecimentos. Por quê? Porque nesses estabelecimentos há uma regra em que se preza pela consciência coletiva. Não é lei, mas é um acordo social, é um acordo coletivo. E as pessoas firmaram esse acordo. Quando falam de vacina, a gente já está partindo desse pressuposto, de um acordo social. Então, ali dentro, as pessoas estão resguardadas com a sua saúde. Todos protegem todos, porque todos estão imunes, ou teoricamente estão com a imunização proposta. Tá? Então, aí, depois disso, você vai me dizer, fez uma nova pesquisa e esse número saltou de 30% para 75%. Houve um aumento aí de 45% da procura por conta dessa forçação de barra. Foi um processo educativo, foi uma educação por punição, e aí a gente, como pedagogo, pode dizer, é um processo aqui, a gente tem o quê? Estímulo-resposta, Skinner, né? Você só vai fazer, eu te estimulo a isso. Não é uma... Entendeu? A gente tem várias possibilidades de argumentar. O que acontece? Eu pesquisei na internet e vi que aqui no Rio de Janeiro não vai ser só para entrar em lugares, né, em lugares públicos. No Rio de Janeiro, o documento vai ser solicitado para serviço de transferência de renda e para realização de cirurgia no SUS.
no Rio de Janeiro. O Eduardo Paz vai pedir para isso. E também, professor, eu estava vendo outro dia desse na TV. Você está falando da cidade do Rio, né? Porque na cidade do Rio, outras pessoas e também estava... na cidade do Rio. O Eduardo Paes estava falando isso. E também eu estava vendo na TV Cultura um advogado dizendo que no Brasil a vacinação ela é obrigatória, mas não é compulsória. Ela sempre foi obrigatória. Porque, por exemplo, para você receber bolsa, Auxílio Família nas empresas, você precisa apresentar o cartão de vacinação, e para fazer matrícula das crianças na escola, tem que ter o cartão de vacinação também, que de uma certa forma é obrigatório, mas não é compulsório. Ninguém pode te amarrar e te levar para vacinar. Mas, de uma certa forma, você é obrigado porque você fica restrito a uma série de serviços por não ter a vacina em dia. Com certeza. Com certeza. Até, dependendo da situação, até empresas privadas pedem carteirinha, teu cartão de vacinação. Isso. Amarela, tomou isso, tomou aquilo. E tem empresa que está demitida por justa causa, aí o STF já autorizou demitir por justa causa quem não se vacina. Só para... isso aí eu não tenho essa informação. É legal que você traga. Só para a gente ter um ponto importante aqui, essa obrigação, ela é uma situação em que posso não fazer, igual votar. Posso não votar. Vou lá e pago a multa, não votei, mas eu vou me privar de algumas situações que a legislação propõe. Então, se eu quiser ser funcionário público, por exemplo, eu preciso apresentar a minha declaração em que eu estou quite com as minhas obrigações cidadãs, né? Por exemplo, como ter votado nas eleições ou ter justificado o meu voto quando eu não o fiz. É nessa linha. Tá bom, eu vou dar uma ajustada aqui, aí eu mando para você, depois vou dar uma olhadinha no WhatsApp, tá bom? Muito obrigada pelas sugestões. Ok. Quem mais, pessoal, quer falar? Ainda temos aí 13 minutinhos, daqui a pouquinho eu estou partindo para minha outra turma. Andréia, você que chegou agora, Andréia Ribeiro. Eu tô aqui vendo a Globo News, professor, as porcarias de ontem. Andréia Ribeiro, quer falar alguma coisa? Ituane, Felícia, Aline Ferreira, Luana, Andréia Gomes. Boa noite. Não tenho nada a declarar no momento. Eu cheguei do trabalho, a minha alma ainda está voltando para o corpo. Tá certo, Andréia. Eu estou também só escutando um pouco para aprender mais, tá? Obrigada. Tá, mas é importante que vocês tenham realizado as leituras, estejam bem a par do que a proposta está trazendo, para que vocês saibam que discussão é essa que a gente está fazendo, tá bom? Não vai funcionar se a gente não tiver as leituras que são necessárias, tá bom, pessoal? Tá ok. Essa informação é bem clara. Boa, Tuane, boa observação, tá? Muito bom. Tuane colocou no chat, pessoal, você ligadinha, ela faz uma conclusão sobre o Intercam fala sobre o pacto social, né? A questão do vídeo, né? De como a gente fala do pacto social. Boa noite. Eu só queria tirar uma dúvida, porque eu também cheguei atrasada e eu peguei só o finalzinho das dúvidas da Renata, então eu estou meio perdida. Depois essa aula vai ser disponibilizada para gente, para eu poder ouvir do início, para saber se eu tenho dúvida. Agora eu estou youtuber. Agora eu coloco lá no YouTube depois para vocês. Tá. Bom? Porque, na verdade, eu já finalizei. Mas aí, com essas falas, eu não sei mais se eu finalizei. Entendi, faz sentido. Vale a pena dar uma revida, dar uma repensada. Tá. Para isso, por isso que a liberação. Fecha seu áudio, tá, Felipe?
Vai ficar no YouTube, então. Vai ficar no YouTube. Eu desativei seu áudio, porque quando eu falo tá dando retorno para mim aqui. Eu vou disponibilizar o link lá, igual como eu tenho feito. Bom, o que eu ia dizer é que a importância de vocês estarem aqui. Hoje eu tenho aqui, 2, 4, 6, 8, 10 pessoas aqui comigo. Garanto que isso é um recorde, a gente nunca teve um número tão expressivo, né? E isso é muito importante, vocês estarem aqui, ouvirem essas situações, discutirem comigo, com os colegas, pegarem ideias, falarem. E quando a gente fala, a gente começa a perguntar se a gente realmente entendeu. Na nossa própria fala, isso é claro, né? Se a gente realmente entendeu. Então, é importante vocês estarem aqui. É claro que vocês teriam toda a autonomia de fazerem todo isso sozinhos, mas seria uma pena em termos de enriquecimento. Vocês não poderiam contribuir com o que a gente tem a dizer, o que a gente poderia ouvir, e nem a gente poderia contribuir com vocês poderiam ouvir. Então é fundamental essa troca, tá, pessoal? Por isso que eu faço questão que vocês estejam conosco. Mesmo disponibilizando, eu tenho esse receio, né? Estou disponibilizando o link lá desse curso gravado, as pessoas não vão vir mais. Quer dizer, a gente perde muito, porque vai chegar um dia que eu vou estar aí sozinho e aí eu não vou gravar nada, vou ter para falar. Professor, só para dar uma alerta aí, pessoal, eu botei 3 links aí no WhatsApp referente a algumas decisões judiciais que estão rolando a respeito de vacinação obrigatória. É só para, se alguém precisar aí de algum argumento jurídico, já está aí disponível. Excelente. No WhatsApp, está no grupo. Excelente, Luísa, acabei de ver. Bom. E aí, pessoal, finalizamos? Tem mais alguém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então é isso, pessoal. Não deixem para enviar no sábado, por favor. Tentem já começar a fazer o envio de vocês na sexta-feira. Porque se chegar no sábado e faltar luz no seu bairro, se a sua internet cair no sábado, você vai falar, professor, o que eu posso fazer? A gente não pode fazer nada, infelizmente, não há o que se fazer. Então tente já. Se você conseguir finalizar o quanto antes, eu dou aquela olhadinha, né, só para dar uma olha, é por esse caminho, não é, mexe aqui, mexe ali, e a gente faz isso, e você tenta postar, porque sábado às 11 da manhã encerra o prazo. Então, por favor, fiquem atentas a isso, tá bom? Atentos também, porque os rapazes também vão ver aí depois a postagem. Ok, pessoal? Então, que vocês façam um bom trabalho. Eu acredito que vocês farão um excelente trabalho e a gente repassa essas notas para vocês aí, assim que for possível, porque é muita correria para corrigir um monte de avaliação. Mas fiquem tranquilos que a nota chega, tá bom? Então, um grande abraço, uma boa noite para vocês. Até semana que vem. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau, gente.